O presidente e fundador da Soka Gakkai, Kitsune Saburo Makiguchi, objetivou criar valores humanos que acalentam a paz, baseando-se na filosofia do verdadeiro budismo de Nichiren Daishonin. O presidente Makiguchi levantou-se com base na fé diretamente ligada a Nichiren Daishonin e iniciou a luta de combater o mal e de exaltar a justiça, invocando de dentro de si o imenso poder da fé. Em 6 de julho de 1943, o primeiro presidente da Soka Gakkai, Kitsune Saburo Makiguchi, e seu discípulo Josei Toda foram detidos e enviados à prisão. Foi pelo propósito de preservar intacto o verdadeiro budismo que o primeiro presidente da Soka Gakkai veio a falecer na prisão, tornando-se um genuíno mestre do budismo dos tempos modernos. No dia 3 de julho de 1945, Josei Toda era libertado da prisão de Toyotama. Ele levantou-se sozinho diante dos campos devastados pela guerra para promover o testamento de Daishonin, chamado Kosen-rufu, sucedendo efetivamente o ideal de seu venerado mestre. Em 3 de maio de 1951, Toda torna-se o segundo presidente. Sua força de leão impulsiona as atividades da Gakkai, que a cada ano aumenta prodigiosamente seu número de adeptos. 11 de julho de 1951, 18 horas, sede da Soka Gakkai em Nishikanda. Nesse dia, com a participação de 180 jovens, era criada a divisão dos rapazes da Soka Gakkai. Nessa ocasião, o presidente Toda disse: "O próximo presidente da Soka Gakkai surgirá certamente dentre vocês reunidos aqui no dia de hoje. Eu tenho a firme convicção de que ele está entre vocês." No espaço de aproximadamente 6 anos e meio, Josei Toda concretizou o seu grande objetivo. Ele foi o único que assentou a base concreta do Kosen-rufu de um país, tornando o testamento de Daishonin num fato real. Ele foi realmente o grande mestre do Kosen-rufu que delineou a história da humanidade. No dia 3 de maio de 1960, Daisaku Ikeda, que viera se empenhando na Soka Gakkai sob a tutela direta de Josei Toda, tornou-se o terceiro presidente da organização. Era o discípulo do leão que surgia no palco do Kosen-rufu. No mês de outubro daquele ano, o presidente Ikeda, então com 32 anos de idade, visita os Estados Unidos e o Brasil. A quantidade de membros no mundo inteiro começa a aumentar ano após ano. Em janeiro de 1975 era criada a Soka Gakkai Internacional, SGI, tendo Daisaku Ikeda como o primeiro presidente, visando atuar como uma organização para os membros do exterior. Desde sua posse como terceiro presidente da Soka Gakkai, o presidente Daisaku Ikeda vem lutando intensamente para a propagação e concretização do Kosen-rufu. Hoje o budismo de Nichiren Daishonin é praticado em mais de 115 países. Fruto dos esforços incansáveis de seus sucessivos presidentes em levar esta filosofia de vida, visando a criação de verdadeiros valores humanos e verdadeiros líderes de elevada confiança na sociedade. Qual a visão do presidente Ikeda para o futuro do Kosen-rufu? Quais são os pontos de planejamento para sua concretização? E o que é esperado dos jovens valores humanos? No poema, o azul é mais azul que o anil consta. Quando novamente lançar voo, no espaço celestial do novo século, não mais haverá obscuras nuvens de obstáculos e maldades. O rosto dos jovens filhos do Buda resplandecerá com toda a sua força, e as pétalas irão valsar ao vento da fragrância de sua jornada. No ano de 1972, na cidade de Tóquio, o presidente Daisaku Ikeda proferiu o discurso Uma Proposta para a Paz Duradoura, fazendo a seguinte citação:
Numa perspectiva mais ampla, nosso futuro para o século XXI inclui 2 anos que serão marcos importantes: 1979 e 1990. Destacamos a seguir os fatos importantes que marcaram essas datas. Em 1979, com a morte do 66º Sumo Prelado, Nitatsu Shonin, Niken assume como 67º Sumo Prelado. Fato esse questionado por um grupo intitulado Shoshinkai. Nesta ocasião, Asoka Gakkai, com o intuito de proteger a lei, defendeu o Sumo Prelado Niken. Em 1990, em comemoração aos 700 anos de fundação do templo principal Taisekiji, foi realizado pelos membros da Gakkai um festival comemorativo. 27 de dezembro de 1990, 2 meses depois da comemoração dos 700 anos de fundação do templo principal, o clero colocou em execução um plano de destruição da SGI para manipular os membros com o poder e o autoritarismo religioso. Esse ato de traição foi arquitetado secretamente desde julho do mesmo ano, sendo denominado por Niken de Plano C. O primeiro ato foi destituir os dirigentes centrais da SGI, que ocupavam cargos de influência junto ao clero, a fim de eliminar qualquer interferência na execução do Plano C. Diante do insucesso da obediência cega que Niken impôs a todos os adeptos, ordenou arbitrariamente a excomunhão da SGI e de seu presidente Daisaku Ikeda. Proibiu a peregrinação ao templo principal e a concessão do Gohonzon em novembro de 1991. Em resposta, muitos reverendos levantaram-se contra Niken e abandonaram o templo principal, lutando contra a destruição do verdadeiro budismo. O templo Kaisezan Ichijoji foi construído através dos dedicados esforços dos membros da BSGI, visando ser um marco para o Kosenufo do Brasil e da América do Sul. Em 1990, através de uma manobra arbitrária, uma diretoria clandestina tomou posse do templo Ichijoji. A diretoria legítima, composta por membros da BSGI, entrou com um processo judicial para a reintegração de seus direitos. Sendo vitoriosa, fez surgir a verdade através da justiça. Venha, vamos entrar no templo e firmar a vitória contra a maldade que tentou barrar o Koserufo no Brasil. Vencemos! É a grande vitória da justiça. E agora, vencida esta fase da grande maldade contra o verdadeiro budismo de Nichiren Daishonin, Asoka Gakkai está avançando a passos largos rumo ao grandioso fluxo do Kosenufo, visando o século da vida. Primeira fase do segundo capítulo de propagação, de 1972 ao ano 2000. Na fase inicial, é nosso dever mais premente colocar um ponto final na atual tendência para a destruição da humanidade e então construir o poder para a paz. Segunda fase do segundo capítulo de propagação, de 2001 ao ano 2050. Na segunda fase, espero que a paz, a prosperidade e a felicidade sejam levadas aos povos da Ásia, que em nosso século experimentaram opressão e sofrimento contínuos. Terceira fase do segundo capítulo de propagação, de 2051 ao ano 2100. Incluirá o 50º aniversário da conclusão do Shohondo. Marcado por um evento de tal importância, esse período verá a filosofia de Nichiren Daishonin tornar-se inspiração da era e de toda a humanidade.
quarta fase do segundo capítulo de propagação, de 2101 ao ano 2150. Podemos esperar que uma base inabalável tenha sido construída para a paz mundial duradoura. Quinta fase do segundo capítulo de propagação, de 2151 ao ano 2252. Ao final do século 22, essa fase será testemunha do final do segundo capítulo de nosso movimento para levar a fé a todos os cantos do planeta. É provável que o segundo capítulo desse grande movimento se inicie em 2253, o 1000º aniversário da fundação do budismo de Nichiren Daishonin, ou então em 2279, o 1000º aniversário da inscrição do Daigo Honzon. Finalizando, ele diz: tenho plena consciência de que falo sobre épocas muito remotas no futuro e de que nenhum de nós estará aqui para saber o que está acontecendo. Meu objetivo, ao fazer essa previsão, é revelar meu sonho e minha súplica de que o espírito da paz, da Soka Gakkai, vivam para inspirar nossos netos e os netos destes. Num trecho do artigo Jovens, Sejam Patriotas, o segundo presidente Josei Toda diz: ó jovem, levanta-te só. 2 se levantarão infalivelmente, assim também 3 te seguirão. Se houver 100.000 patriotas, o povo será salvo de sua infelicidade. Isto é tão claro como fogo. Os jovens são os olhos da nação. Com o objetivo único de realizar o grande desejo do Mestre, tornando realidade todos os planos traçados por ele, desenvolveremos uma grande luta baseados em recitação do Daimoku. O Daimoku é a essência do budismo. Aquele que recita intrépido, ninguém pode superá-lo. Estudo do budismo e a nova revolução humana. Exercitar-se na prática e no estudo, com base no Gosho de Nichiren Daishonin. Estudar o budismo é reconhecer o momento oportuno. Realização do Shakubu. Esta é a etapa para o Koseru. É agora a época favorável para a propagação do verdadeiro budismo. É uma luta para amar o povo. Nessa discussão a respeito do futuro, não estou profetizando. Não estou dizendo que esses fatos deverão necessariamente acontecer. Pouco antes de morrer, Josei Toda comentou que após sua morte, tudo quanto havia dito poderia muito bem ser esquecido. Sinto-me exatamente da mesma maneira. Meu desejo real é deixar os acontecimentos nas mãos de nossos sucessores. Daisaku Ikeda, presidente da Soka Gakkai Internacional.